Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar com a Carol Molina. Eu estou aqui com o meu amigo Walter E aí, gente? e com a Carol. Carol que tem uma grande história para contar pra gente, de grandes mudanças. E, Carol, complemente essa frase. O dia em que eu decidi. Tomar o chá de ayahuasca. Eita porra. É isso. É isso, É gente. Acabou isso. por aqui. Mentira. Muito obrigada por nos assistir. Então, conta pra gente o que mudou após essa ação sua. Hum, Mudou durante, na verdade, né? Porque quando eu tomei, achando que eu ia ter uma boa trip ou qualquer coisa do tipo, sem nem saber o que, que era que eu tava fazendo, eu consegui, eu tive acesso, sem querer ter acesso, mas eu tive acesso a todas as coisas ruins que estavam acontecendo ali dentro de mim, que eu tinha guardado. Era como se a medicina tivesse pego uma caixa de Pandora dentro de mim e virado em cima da mesa e falado: tá aqui, agora olha para tudo isso aqui. Fala, Walter. Queria saber em que ano foi isso e como é que estava a sua vida naquele momento, assim. O que que te levou? Foi uma curiosidade, um convite? Você já pensava nisso antes? Como é que estava a sua vida naquele momento e em que ano foi? Essa primeira vez que eu consagrei foi em 2015. E o que me levou foi que antes disso eu tinha acabado de experimentar uma certa substância que se fuma e tava achando maravilhoso. E aí uma amiga minha falou assim: nossa, eu parei, eu agora tô consagrando a medicina da floresta, eu acho que você devia vir, é muito legal, a experiência é incrível e tal. E eu fui achando que eu ia ter uma good vibes, assim, então vamos, tô experimentando as good vibes, vamos ver o que que vai acontecer. E foi assim que eu cheguei nessa experiência. E, assim, você pode explicar pra mim e pra galera que não sabe o que que é isso? Porque eu não tenho a mínima ideia. E pelo visto que você falou aí, você só queria uma brisa de uma maconha ou qualquer droga aí da vida. E pelo que eu tô entendendo, né? Mas você pode explicar pra gente? Sim, então tá. A ayahuasca é uma medicina da floresta, floresta amazônica de várias tribos indígenas, que misturam duas plantas e que tem como princípio químico básico a DMT, que é dimetiltriptamina. E o que acontece é que você fica 3, 4, 5, 6 horas sob efeito dessa substância, mas já foi dito que essa substância ela é uma molécula que as plantas usam para mediar as relações da própria planta com outros organismos vivos no ambiente. E que a gente tem receptores de DMT e também tem estudos que indicam que a gente libera DMT tanto no nascimento quanto próximos à morte. E a ayahuasca faz isso, né? Ela faz com que você tenha essa experiência nem depois de nascer e nem na morte só, né? Você tem uma noite aí longa de experiência com a medicina. E no meu caso foi numa consagração xamânica mesmo, veio um índio do Acre com a medicina fazer toda a cerimônia, eu participei da cerimônia inteira e acho que por isso que foi tão intensa. Inclusive, a ayahuasca é tido como um ritual religioso, não é ilegal. E você precisa ter todo um preparo mesmo para tomar. Você não pode simplesmente pegar e fazer, até porque as plantas levam 15 anos para crescer. Então, você precisa de todo um preparo físico, um ambiente, alguém que já tenha tomado, que tenha experiência, né? Um xamã, um guia, uma pessoa com experiência, para poder te amparar, porque você vai fundo, fundo. Caraca. E então parece que é muito mais do que é muito mais, né, do que uma simples brisa de alguma coisa que alguma substância que você consome no rolê e tá tudo certo, né? Parece que deu uma mudada em você, então, né? Você começou. O que aconteceu assim no momento? Fora essas 6 horas que tem o efeito, o que mais acontece? Tipo assim, pra você, né? Acho que cada pessoa vai ter uma reação a isso, talvez mais intensa, mais suave. E o que mais assim você viu?
nesse momento que você consumiu isso? Só complementando o que o Marcos perguntou, como é que foi a sua preparação antes, tipo, horas antes ou no dia? E como foi a caminhada até lá, assim, quando você chegou, a primeira impressão que você teve? Ai, ai. A minha preparação foi zero, porque eu fui querendo uma brisa, entendeu? Eu não tinha o menor respeito pelo que estava acontecendo ali, nem nenhum conhecimento, né? Fui convidada por uma amiga muito querida que já estava participando, inclusive, de cursos na floresta para ela poder conduzir trabalhos sérios que ela faz com dependentes químicos em São Paulo. Então, ela auxilia, né, os dependentes químicos a saírem das suas drogas ilícitas com a ayahuasca. E aí eu fui numa dessas consagrações, só que a gente teve a oportunidade de estar na presença de um índio. Mas na preparação, o máximo que eu fiz foi as recomendações dela. Não comer carne durante 3 dias antes. Eu não sei se eu já era vegetariana, acho que já. Não ter sexo durante 3 dias antes e estar o mais leve possível para a experiência. Então, a gente pegou o trem, nem lembro o nome da cidade, foi longe, mas ainda São Paulo. E aí, chegando lá, a minha primeira impressão era de que as pessoas, preconceito mesmo, assim, o ego mesmo latente, falando assim, lá vem essa galera espiritualizada, querendo, né, paz e amor e me dar lições de vida. Várias críticas internas calada. E o índio só fitando. Tinha 14 pessoas, inclusive um alcoólatra que a gente encontrou no meio do caminho, que estava bêbado, e que a moça que estava com a gente convidou ele para ir e ele aceitou. E chegando lá, o índio explicou para ele do que seria e ele aceitou ficar. E ele teve uma experiência, assim, o relato dele na manhã seguinte fez a gente chorar igual bebê, assim, todo mundo chorou igual uma criança. Então, aí a minha experiência vou tentar resumir, assim, o que hoje eu sei que resultou daquilo, né? Eu consegui ver o quanto eu era hipócrita, o quanto eu era egoísta, o quanto eu manipulava as pessoas para ter o que eu queria e o que eu nem sabia que eu queria, na verdade, né? Eu vivia em torno de uma construção que a minha família fez e me deu de presente, tipo, é isso aqui que você precisa para ser feliz, é isso aqui que você precisa fazer como mulher. E eu, por ser bonita, tirava muita vantagem disso. E aí eu vi aquilo tudo escancarado na minha frente e eu vi quanto eu estava miserável, como eu era frágil emocionalmente, como eu era dependente emocionalmente dos outros e muito irresponsável. Então, assim, foi para mim o que eles chamam de peia, né? Que ao invés de você ter um vislumbre de ser uma viagem carinhosa, da medicina te mostrar com amor, te dar mensagens mesmo, né? De você aprender coisas com amor, eu fui pela outra mão, assim. Fui pela dor também, porque eu fui completamente desrespeitando tudo, assim. Queria ir pela vibe e acho que isso também foi um ponto importante para eu ter tomado esse tombo. E eu saí de lá com uma sensação de ódio muito grande, de mim e dos outros. No momento de partilha, que era, sei lá, 6 horas da manhã, fogueira lá pegando fogo, o índio passando o caxixe e falando, bom, vamos fazer a partilha. E eu peguei aquele negócio e eu olhei nos olhos de todo mundo assim e pensei comigo, eu quero que todos vocês morram queimados nessa fogueira. E disse, não quero falar nada. Entreguei o negócio assim pro lado. E tem perguntas, pode falar. Desculpa, você lembra, assim, o raciocínio que você teve durante, para você chegar nessas conclusões que você teve depois? Teve alguma coisa lógica, assim, você foi meio que passando uma linha do tempo na sua cabeça, você foi entendendo as coisas, ou foi uma coisa meio epifania, assim, você percebeu? É muito difícil de explicar, porque é físico e ao mesmo tempo não é uma lembrança, não é uma memória que você resgata e você também não está assistindo como quem assiste uma TV, né? Não está em terceira pessoa. Foi como uma morte para mim mesmo. E ao mesmo tempo eu vi todo o filme da vida passando com os olhos do julgamento puro.
né? Sem o meu julgamento, mas tendo a clareza do que é, não do que é bom e do que é ruim, mas do que a gente faz que a gente sabe que a gente está sendo justo e do que a gente faz que a gente sabe que a gente está sendo injusto. Mesmo quando a gente não sabe que a gente está sendo injusto, existe a sensação da injustiça, né? Que é uma energia. Então, essa energia da injustiça, ela está impregnada na gente quando a gente está agindo de má fé. E aquilo veio à tona fisicamente e quimicamente no meu cérebro, de várias formas. Vieram imagens, mas eu nunca tive, até hoje, com a medicina, mirações, né? Eu já vi a música, então eu já vi as vibrações das ondas sonoras, eu já vi muitas formas geométricas em cores, mas isso eu acredito que seja só pelo fato da química em si conectar diferentes partes do cérebro que não se conectam naturalmente, né? Márcio também quer falar alguma coisa. Parece que você teve, sei lá, resumiu anos de terapia em uma sessão só de... Uma sessão de ayahuasca, não sei como pronunciar isso. E assim, essa reflexão, imagina que você teve um choque no momento e depois você ficou refletindo sobre isso e pensando em mudar o seu estilo de vida, ou, não sei, de tomar outra direção, como é que foi isso? E, na verdade, depois que eu tomei o chá, eu prometi para mim que eu nunca mais ia tomar aquilo, e eu fiquei muitos meses em negação, e eu só voltei a tomar o chá 1 ano depois. Então eu tive primeiro um estágio de negação do que estava rolando dentro de mim, que era impossível eu acobertar de novo. Depois que eu saí daquela experiência, eu não consegui mais fingir que eu não tinha visto o que eu tinha visto, ou agir da mesma forma que eu costumava agir, e ao mesmo tempo eu não sabia como agir, porque eu não sabia agir diferente. Então foram meses de negação e de não sei o que fazer, e aí eu decidi viajar. Mas foi isso. E essa foi uma viagem de autoconhecimento para complementar a experiência que você teve. Como que você foi? Você buscou outra pessoa? Você compartilhou isso com alguém? Porque eu nunca tive nada parecido com isso, né? E se eu tivesse, eu ia ficar muito confuso, né? E eu queria falar com o máximo de pessoas possível para tentar entender se elas também tiveram a mesma experiência do que eu, ou se realmente cada um vai ter uma experiência única e como que você usou as pessoas ao seu redor, né? Usou no bom sentido agora, para te apoiar nisso. Na verdade, no final da consagração, eu já tinha visto que tinha sido muito diferente para cada um, né? Durante a consagração, enquanto o índio fazia os seus rituais, a gente podia sentir mesmo as pessoas ao redor e como cada uma estava passando pelos seus processos. É como se eu tivesse conectada para além da presença física com todo mundo que estava ali. Então as pessoas não precisavam perguntar para mim o que eu estava passando, porque elas me viam ali agachada e tinha uma escuridão em volta de mim. Eu estava na energia do puro ódio, assim. E tinham pessoas dançando da fogueira. E tinha também meu parceiro na época, que também foi comigo, que estava ali apreciando a beleza da planta, tendo altas viagens que depois ele me contou que foram incríveis para ele. E que eu, quando eu ouvi, eu falei, não, isso por que eu que tive que tomar essa rasteira, sabe? Eu fiquei, a princípio essa foi a minha reação, né? Por que eu não tive, por que eu não fui dançar na fogueira? Não, minha experiência foi única, acho que para cada um é único, e para cada um é único a cada vez que toma, porque eu já tomei várias outras vezes, e toda vez que eu tomo, é uma coisa diferente. E a decisão de viajar foi com esse parceiro também, na época, e foi, ao mesmo tempo, uma fuga, a continuação da negação. Então, eu entrei em estágio de negação depois da ayahuasca, e continuei em negação ali na viagem, mas quando eu estava na viagem, eu comecei a perceber o que era aquelas coisas que eu tinha visto e como eu era capaz de transformar aquilo, e de como tinham pessoas vivendo coisas completamente diferentes de mim em todos os cantos que eu pude passar e ver, assim, mesmo que rapidamente no ônibus, por exemplo, vendo vinhas e uma mãe com uma criança na frente e outra atrás ali puxando uva, tipo, coisas que a gente vê, mas quando tá tão perto da gente, a gente fica tipo,
impressionante, né? Cada um tem uma maneira de viver. Você vai para um outro país, para uma outra cultura, sem nada no bolso, né? Contando com os outros, assim mesmo, para estar. Então, eu tive que me colocar no lugar de, primeiro, humildade, e segundo, de acreditar no ser humano, porque se eu não acreditasse no ser humano, eu tava lascada ali. E ali, a primeira experiência que foi no Chile foi incrível, mas ainda foi muito para dentro de mim, né? Eu não tive experiências sociais com os chilenos tão profundas quanto eu tive na segunda viagem, mas eu tive muitos insights de mim e da maneira que eu me relaciono com as pessoas e com o mundo, né? Então, foi uma continuação, sim, mas a princípio não voluntária, foi a continuação da negação, e aí depois que eu entendi melhor, assim, algumas coisas. E como foi que você decidiu tomar a primeira vez que você tomou depois, né? A segunda vez? O que te levou a fazer isso e quando foi? Quanto tempo foi? Isso foi parecido? Isso foi totalmente diferente? Onde foi? Eu voltei do Chile. Eu vivi outras experiências que eu posso chamar de espirituais no Chile, né? No deserto do Atacama, vendo as estrelas, assim, me percebendo como parte do meio. E tudo isso foi uma compreensão também daquela primeira consagração, né? De ter bebido e sentido tudo aquilo e começar a dissolver aqueles nós tão profundos e mesmo assim não dissolver. Então era como se eu consegui ver. E eu entendo que é o que o trabalho da terapia faz. Eu não ia dissolver aquilo numa consagração nunca. E nem em 2, e nem em 10. E até hoje, tô penando. Porque é isso. Se a gente não... Eu sinto que é um processo, para mim, que talvez leve a vida inteira. O dia que acabar, eu vou saber dizer que, não, beleza, isso não me perturba mais, isso não me atinge mais. Mas em algum nível ainda atinge. Então, quando eu consegui perceber isso, que eu precisava trabalhar isso, que não ia passar da noite para o dia, que entender que isso era real não ia fazer com que isso desaparecesse. E isso é as minhas atitudes, a maneira que eu reagia às outras pessoas, a facilidade que eu tinha de manipular, que era uma ferramenta que abrir mão disso me deixava completamente, tipo, eu não sei estar vulnerável para as outras pessoas, né? Foi isso que eu pensei naquele instante. Como é que eu fico vulnerável àquele outro ser humano? Ainda mais com uma raiz bem machista e bem profunda que eu fui criada. Então, eu sentia que eu não podia estar vulnerável, porque eu ia ser abusada de alguma forma, eu ia ser usada de alguma forma. E, no final, essa posição é que me levava para relações de abuso. Então, todos os relacionamentos que eu tive antes dessa experiência foram, em algum nível, abusivos. E aí foi que eu decidi buscar medicina de novo. Conversei com essa mesma amiga, e dessa vez eu fui com o maior respeito do mundo. Cheguei lá, assim, tipo, por favor, mamãe ayahuasca, me pega no colo. Não me faça mal. E aí, tomei e foi incrível, foi incrível. A segunda vez foi, assim, uma outra experiência completamente diferente. E que, inclusive, foi uma experiência que eu vi o meu câncer, mas eu não consegui interpretar isso. Eu estava deitada num casulo fechado, eu sentia a seda me apertando, a seda do casulo me apertando, e a parte do meu pescoço era a única parte que estava descoberta e estava em fase de decomposição, tinham bichos fazendo a decomposição no meu pescoço. Foi isso que eu vi. E eu tinha sentido isso como, eu minto, e eu preciso falar a verdade. Então, daquele dia em diante, eu só vou falar a verdade. É claro que no começo foi um desastre, porque eu assumia como falar a verdade, falar na cara, falar grosseiro, falar de... Então, eu cheguei em casa no dia seguinte, como uma boa ariana, falei, senta aqui, pai e mãe, que eu tenho uns bagulho para contar para vocês, e contei tudo que tinha direito, quase matei os dois do coração. Contei todas as minhas loucuras e as coisas que eu acreditava naquela época que eram o caminho certo a se tomar. E, enfim, foi o começo do falar a verdade, né? Não foi de um jeito muito saudável. Imagina a cara deles, tipo... Tipo, olhando pro outro assim... Sabe?
Imagina aquelas frases clichês de pais dos anos 90 quando tem uma síncope por causa do filho. Onde foi que eu errei? Eu não te criei para ser assim. Dentre outras coisas que foi o que eu ouvi. Porque eu falei tudo de um jeito muito grosseiro e realmente tinham coisas que eu não precisava ter dito. Porque são coisas da minha intimidade. E aí eu confundi falar a verdade com abrir um lado pessoal que eu não precisava abrir. Então, até eu aprender a pesar isso direito, e às vezes eu acho que essa é uma grande dificuldade ainda para mim hoje, que é, como eu digo a verdade, sem magoar o outro. Então, ainda estou aprendendo isso. Caraca. Fala aí mais. Não, eu queria saber como que foi a circunstância dessa viagem, assim. Que depois, pelo que eu entendi aqui, você tomou chá e aí você teve o período de negação, né? Depois de ver tantas coisas negativas que aconteciam na sua vida. E aí você decidiu viajar, que é uma fuga que você quis ter, né? Desse momento. E como que foi isso? Qual que foi a diferença dessa viagem para um mochilão da forma turismo da galera do Objetivo, sabe? Qual paralelo você pode fazer em relação a isso? Perrengue. Perrengue. Quando você não tem dinheiro e você não tem o papai e a mamãe para pedir um socorro, você tá ali e aí você fica tipo, chorei igual um bebê desamparado, muitas vezes, pensando, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu devia estar em casa. Não tanto na primeira viagem, que foi uma viagem que eu fui com pouquíssimo dinheiro, mas eu não tinha coragem de pedir carona, eu não me relacionei muito socialmente, era mais eu e meu parceiro, e a natureza e os trabalhos que a gente trocava, mas a gente não tocava no dinheiro mesmo. A gente trocava nosso trabalho pela acomodação, pela comida, e assim foi. Então os perrengues faziam com que a gente, né, com que a gente experimentasse coisas que o luxo do dinheiro não deixa a gente experimentar, né? Então a gente conheceu todos os lados de uma outra cidade capital, né, de Santiago. Então todos os lados da cidade, o lado pobre, assim como São Paulo, tudo a gente teve o privilégio de conhecer. Eu chamo de privilégio porque é a vida real. Para mim o turismo de tipo pagar um avião e entrar no hotel e conhecer e bater foto e postar no Facebook, para mim isso não faz o menor sentido mais. Porque o que conta é a experiência real de vida daquele lugar, daquela cultura, como eles vivem politicamente e conversar com pessoas reais que estão ali todos os dias trabalhando de sei lá o que, fazendo sei lá o que. E aí eu escuto coisas que eu falo, caramba, nossa, que bom que eu moro no Brasil. Ou, putz, que merda, podia ser assim no Brasil, né? Ou tantas outras coisas. Por exemplo, eu vivenciei um terremoto, né? Isso foi É, muito da hora. deve ser uma realidade mesmo, né? Um terremoto. Então, você viveu experiências que, teoricamente, é um lado B de uma viagem, mas que hoje, para você, é muito mais importante do que conhecer as sete maravilhas do mundo e tirar fotinhas maravilhosas com grandes efeitos, né? E você falou que foi para Santiago e você foi para mais algum lugar? Como que você foi? Você foi pedindo carona? Você foi de ônibus? Foi só você e seu parceiro? Como é que foi essa história? Para o Chile foi só eu, o meu parceiro, de ônibus, saindo do terminal rodoviário da Barra Funda. Tem lá uma empresa que se chama Chile Bus. E aí, na época, em 2015, estava R$ 450 ou R$ 420 a passagem só de ida, que a gente não sabia quanto tempo ia ficar, então não tinha como comprar a passagem de volta, né? Então a gente comprou a passagem de ida e no total a gente tinha R$ 1.000 no bolso para passar, sei lá quanto tempo, trocar trabalho e X. Foram 3 dias de viagem, chegamos em Santiago, ficamos 3 dias em Santiago a princípio. Depois a gente foi para Isla Negra, que é um litoral lindo, lindo. Passamos em Valparaíso e Vinha del Mar, que é um ponto super turístico do Chile e que eu não achei a menor graça, porque ele é isso, um ponto turístico. Então o que você vê? Restaurante caro, lugar para bater foto, e a galera que está vivendo ali, ela está na perifa daquela cidade, completamente escondida do turista. Então, eu não vi graça mesmo. E aí, é bonito, né? Mas Isla Negra, por exemplo, é onde Pablo Neruda morreu. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a casa do cara, assim, surreal, de frente para o mar, assim. E é um lugar incrível. A gente passou, acho que um mês lá, num hostel, cuidando do hostel,
trabalhando para a mulher do hostel, trocando, tipo, imersos dentro da casa dela, né? Porque o hostel também era a casa dela. Então, aprendemos espanhol ali com ela, entendemos a cultura. Ela apresentou a gente para vários poetas que já estavam muito idosos, que eram super famosos. Eu, na época, não dava a mínima, mas o Lincoln se deliciou, porque ele é, né? Ele é um grande poeta, então ele teve grandes orgasmos literários lá. E depois eu fui pro E Atacama também. E aí no Atacama eu me encontrei, assim. No Atacama, eu penso no Atacama sempre que eu penso em viajar. E eu pensei em morar lá. E até hoje eu não me lembro por que eu não fiquei. Porque é um lugar incrível, assim. É um lugar que você acorda. Também é turístico, a cidade ela não existe, elas são 5, 6 quadras. Você pousa em Calama, pega um ônibus de, sei lá, quase 10 horas, nem lembro quantas horas de ônibus para o Atacama, para o meio do deserto. Então tem a via principal de comércio, umas casinhas, que é onde a galera que trabalha todo dia fica, um hotel chique e vários hostels espalhados. E aí tem turismo astronômico, turismo para geyser, turismo para que é tudo absurdo de caro, absurdo de caro. E aí a nossa experiência foi ficar num hostel, que a gente não foi bem recebido, foi isso que cagou o rolê, porque os caras viam a gente como funcionário, empregado, assim. Vai lá e faz, não trocava ideia, nada. A gente só fez amizade com uma outra brasileira que estava lá, que também estava trabalhando lá, e que inclusive morou lá depois, muito tempo. Diga, Walter. É que você comentou sobre essa estadia no Atacama, e você consegue traçar tipo, um paralelo do que você sentiu lá na primeira vez que você tomou com essa noite no Atacama? Você consegue perceber essa conexão para você, ela existe, assim, essa evolução até chegar lá para você, ela foi se tornando clara? Sim, sim, com certeza ele existe. Para mim, o fato de que é, eu saio do meu ponto de egoísmo, onde eu vivo para mim, eu penso em mim, eu só ligo para mim, e de repente eu expando a minha consciência ao ponto de que todo mundo está conectado comigo, está tudo conectado comigo, eu estou conectado com tudo, eu sou tudo. E na ayahuasca eu tive essa visão de uma maneira muito negativa, e no Atacama eu tive essa visão sem nenhuma substância. Não, mentira, eu tinha dado um beijinho na menina e, e deitado num saco térmico, porque estava menos 20 graus. Então eu tinha deitado num saco térmico no meio do deserto. Essa foi o nosso grande ponto, assim, em termos de estar no meio da natureza, e que foi que firmou para mim que era isso que eu queria, estar no meio da natureza, porque a energia do lugar, ela é contagiante. Então a gente caminhou 2 quilômetros para fora da cidade, antes do pôr do sol, e a gente chegou num lugar onde a gente olhava para os lados e não tinha nada, nenhuma luz, nenhum poste, nenhuma rodovia, nenhuma árvore, nada, nada. Era eu, a brasileira que a gente conheceu lá, e o meu parceiro. A gente deu um beijinho na menina, entramos no saco de dormir e ficamos só com os olhinhos assim para fora, deitados, passando um frio de lascar. E de repente o sol se pôs e de repente apareceram as estrelas. Era noite de lua nova, então não tinha influência de luz nenhuma. Não tinha uma gota de umidade no ar. E a gente viu coisas assim deslumbrantes, deslumbrantes. A gente conseguiu deitar no sentido que a Terra gira, para ter a sensação de que o plano de estrela está subindo, até que a gente teve a sensação física de que não é o plano de estrela que está subindo, de que é a gente que está tombando. E aquilo foi assim, peraí, a Terra está girando, cara. Isso não é um fato científico que me ensinaram na escola. Não, eu estou sentindo a Terra girar. Tipo assim, está acontecendo aqui agora. E aí, depois disso, muitas epifanias sobre a natureza, sobre o universo, sobre. A gente viu também muitas coisas estranhas que o Lincoln fala que eram satélites, eu falo que satélite não anda em curvas, né? Satélite passa assim. Mas, se a gente vai entrar nisso agora, vai ser uma outra conversa para um outro podcast. caraca. Nossa, deve ter sido um choque de realidade, então, né? Acho que é a viagem inteira, na verdade, né? Não só esse momento, né? E eu queria. Assim, a Carol de antigamente, né? Pré-ayahuasca.
ela ia topar essas viagens no perrengue? E se topasse, ela ia curtir da mesma forma que você curtiu? Ou totalmente diferente? Qual que era a viagem que a Carol antigamente ia gostar de fazer? Olha, a única pergunta que eu consigo responder é a última. Porque se teria sido diferente ou não, eu não tenho como saber, mas a última eu consigo responder, que a viagem que a Carol de antigamente gostaria de fazer era com certeza uma viagem com mais conforto, com mais segurança, com mais estabilidade, né? Mas a Carol de antigamente também já tinha esse impulso de tipo, não, 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 se é assim que dá pra gente fazer, então vamos fazer desse jeito. Eu acho que eu teria feito mesmo sem a ayahuasca, eu teria me jogado assim pro mochilão. Não sei como teria sido. Não consigo dizer se eu teria tido as epifanias que eu tive, se teria sido melhor ou pior. Não tem como dizer. Do jeito que você fala, parece que você mudou muito em relação ao que você era antes de tomar o chá a primeira vez e depois das suas viagens. E eu me peguei pensando aqui se o que você acha sobre essa mudança, se ela foi você se desligou de uma certa pessoa que você era antes, ou você pegou aquela pessoa que você era antes pela mão e levou para o lugar onde você tinha deslumbrado que você podia chegar. Você abandonou uma pessoa que você era, ou você adaptou aquela pessoa para o que você agora vislumbrou que poderia ser e que poderia melhorar? Eu sinto que eu fui encontrando a minha criança ferida, e foi um processo muito mais longo do que o Chile, depois também no Uruguai e também com o processo da doença. Eu fui me afundando desde a primeira consagração, eu fui entrando dentro de mim, encontrando todas as coisas sujas. E no fundo eu encontrei minha criança ferida. Eu vou chorar, gente. E eu tô tentando cuidar dela até agora. Tô aqui dando um abraço nela, pegando ela no colo, falando, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E é isso, eu ainda tô aqui com a minha criança ferida no colo, dou vários abraços nela. Às vezes não consigo dar abraços nela, porque é o que eu tenho para dar, né? Mas tenho descoberto, cada dia que passa, ainda mais depois de mãe, novas ferramentas aí para abraçar minha filha e a minha criança ferida. Você comentou dessa criança interior, eu achei uma coisa bonita, ainda mais conhecendo hoje você sendo mãe, né? Para mim é muito significativo você usar essa metáfora de criança interior, sendo uma criança sendo essa excelente mãe que você é. Então, estendendo aquela pergunta que eu fiz antes, é, essa conexão que você fez da primeira vez que você tomou até o Atacama e da primeira vez que você tomou agora até quando você se percebeu mãe, você ainda conseguiu sentir nessa percepção de ser mãe a influência da primeira vez que você tomou? Sim, na verdade, eu tomei a segunda vez quando eu voltei do Chile, então eu acho que era final de 2015 e pude ver a doença, mas não sabia o que era. Então, o ano de 2016 começou comigo, abril, maio. Em maio eu decidi viajar para o Uruguai de novo, só que eu já estava doente. Então, mas eu não sabia ainda também. Então, eu fiquei esses 3 meses da saída de São Paulo, do Uruguai até a voltar, entrando num processo de depressão, ansiedade, raiva e brigas com o meu parceiro cada vez piores, porque fisicamente eu estava pior, mas era uma bola de neve, né? Uma coisa desencadeava a outra e aquilo foi se estendendo até um ponto crítico. E quando eu me percebi grávida, e depois que eu fiz o tratamento, que ela nasceu, eu voltei a consagrar. Porque quando ela nasceu, cara, foi muito louco. Porque a gestação inteira, eu acho que eu só fui sentir a gravidez de fato no meio de tudo que eu tava passando quando eu tava ali com 8 meses. E ela tava enorme, que tipo, 6 meses tá ok, 7 meses a barriga tá começando a ficar grande. 8 meses é tipo assim, meu Deus, o que aconteceu? Um alien tá me devorando por dentro. E aí, 9 meses e quase 10, ela ficou 41 semanas e meia. Então, eu fiquei tipo, socorro, saia, criança, que você está me sugando. E aí, quando ela saiu, eu peguei ela no colo e falei, meu Deus, eu não sei fazer com isso aqui, não. Eu saí da maternidade com ela no braço, pensando, meu. E, tipo assim, as referências da minha família eram péssimas. Todos os conselhos que eu ouvi, do momento da gestação até aquele momento de eu não sei o que fazer, eram péssimos. E eu falava, não, esse não pode ser o único caminho.
Não é possível que esse é o único caminho, eu não quero fazer isso, mas eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer aqui, cara. Não sei. E a ayahuasca entrou de novo como um processo de aprendizado e de cura da minha criança, da minha relação com a minha mãe, para que eu pudesse ser uma mãe diferente. Porque eu não tinha como ser uma mãe diferente se eu não perdoasse a minha mãe e se eu não abraçasse a minha criança. Era impossível. Era impossível. Até os processos de negação. Eu não tive rejeição, assim. Eu sofri um puerpério foda. Se alguém tivesse me dito o que ia ser os 4 primeiros meses da Diana, eu teria feito qualquer coisa. Eu teria pego o Lincoln e me enfiado no meio da favela, de qualquer lugar, e trancado a porta. E falado, Lincoln, foda-se, eu não existo. Só vai entrar gente aqui depois que eu sentir que eu tenho alguma energia vital para um diálogo. Mas isso não aconteceu. Então, o que aconteceu foi pessoas entrando em casa comigo um dia depois do parto, falando que meu leite estava pouco, que eu estava com a pega errada, que minha barriga estava flácida, que bebezinho limpo fazendo barulho e ela chorando e eu chorando. E eu muito triste, porque eu tinha tido cesárea no final de um trabalho de parto foda. Então eu passei por tudo que eu passei para chegar no trabalho de parto, 10 centímetros de dilatação. Cara, a ponto de explodir e ela entrar em sofrimento fetal e eu ter que ir para cesárea. E aquilo para mim foi pior do que todo o processo do câncer, assim. Foi uma rasteira que eu não... Porque quando eu fiquei doente, depois da segunda quimioterapia, eu tinha certeza que ia ficar tudo bem. Não sei, eu tinha certeza. Ia ficar tudo bem, eu sabia. Para mim, tava certo já. Tanto que quando chegou na data perto do parto, eu falei pro médico, falei, não quero mais quimioterapia, eu quero amamentar. E eu sei que eu já tô curada, então vamos parar com isso aqui. E a gente parou. E do mesmo jeito que eu decretei que eu tava curada, eu vou ter um parto natural. E eu acreditava que só a presença do Lincoln na hora do parto ia ser forte o suficiente para que dentro do hospital ele me protegesse, porque eu sabia que eu ia estar frágil, mas eu não sabia o que frágil significava. Então, ali naquele momento de fragilidade, os médicos começaram a me oferecer ocitocina para dilatar mais rápido, estourar minha bolsa para ir mais rápido, vários estresse. A enfermeira mandou o Lincoln almoçar comigo com 8 centímetros de dilatação, sem me avisar. Então, eu fiquei sozinha, meia hora com 8 centímetros de dilatação, e ninguém me falou onde ele estava. E eu comecei a entrar numa loucura, e de repente o trabalho de parto foi por água abaixo. Eu entrei em cesárea, tive cesárea, saí do hospital, pessoas falando em cima de mim o dia inteiro durante, sei lá, muito tempo. Fiquei 2 meses assim, no chão, e só pensando, eu não quero fazer igual, eu não vou desistir de amamentar. E meu peito estava rachado, estava sangrando, estava saindo pus, aquela coisa toda, todo mundo em cima para eu dar leite artificial. Só que não era o sentido natural do que eu queria. Quando eu voltei do Uruguai, eu já sabia que eu não ia querer ficar em São Paulo mais. São Paulo não servia mais para mim, que eu queria um ambiente natural, que eu queria relações mais verdadeiras com as pessoas, que eu não queria a relação de trabalhar para sair na sexta-feira, tomar uma cervejinha, ver os amigos, beijar na boca, transar, voltar para casa e esse ciclo se repetir, sei lá por quanto tempo, e continuar em relações abusivas e aquela loucura. Queria alguma coisa diferente, que eu não conhecia quem tinha vivido, mas sabia que eu não queria aquilo. E isso também tinha a ver com meu maternar, né? Então, quando eu consegui, assim, pegar firme e falar, não, eu vou seguir a minha intuição. Dane-se o que vocês estão falando. E consegui ter mais força. E eu sinto que essa força foi sozinha, porque eu sinto que na época também o pai da minha filha não teve o que eu precisava que ele tivesse ali. Eu não tive aquele suporte. Então eu tive que tirar isso sozinha também. E tirei isso sozinha de algum lugar. E consegui aí com 3, 4 meses, retomei a amamentação e comecei a estudar educação infantil. Encontrei Montessori, salvou minha vida, assim, na maternidade. Me frustrou depois com outras coisas, mas ali naquele momento foi uma salvação. E consagrei de novo, pela terceira vez. Consagrei de novo com essa mesma amiga, só que agora num outro ambiente, numa favela de Guarulhos, num outro centro de reabilitação, onde tinham muitas pessoas e era um sagrado feminino. Então eram 40 mulheres dentro de um ambiente, consagrando juntas, para fechar essa rede de apoio de mulheres que depois eu vim a descobrir que era tudo que eu precisava.
que eram mulheres. Se você olhar para trás e ver como era antigamente, até na época da minha avó, que era na roça, uma mulher paria, as outras iam e levavam comida, ia aí cuidar do ferimento da outra, ia auxiliar. Hoje em dia acabou, as mulheres parem nos seus apartamentos e no máximo uma rede de apoio por WhatsApp e elas ficam sofrendo sozinhas. E ali eu encontrei um suporte emocional e me deparei agora com uma outra coisa, que era a minha relação com a minha mãe, que estava doente há muito tempo, e eu odiava a minha mãe, eu tinha repulsa, eu tinha raiva, eu tinha todos os tipos de sentimentos negativos, que foi já se modificando no trabalho do câncer, porque foi ela quem me amparou, também já ali a gente já começou a se curar, e eu consegui olhar para isso com maior profundidade nessa terceira consagração. Então eu olhei para isso e eu consegui olhar para a figura da minha mãe em todos os seus aspectos e abraçar ela e falar: eu te amo, você não tem culpa de nada. E eu me perdoo. E eu perdoo essa raiva que eu sinto, porque não tem a ver com perdoar ela, né? Tem a ver com me libertar eu da raiva. Não adianta chegar nela e falar: eu te perdoo. E aí os processos de raiva continuam dentro da gente. Então naquele dia isso fluiu e eu consegui voltar para casa e ouvir os palpites da minha mãe de outra forma, assim. E ter diálogos com a minha mãe sobre isso. Falar: olha, mãe, eu entendo seu ponto de vista, mas eu não quero fazer assim. Por isso, isso e isso. Ou você já não parou para pensar que talvez você ache que isso seja certo, porque você, quando era criança, lololô. E aí também foi uma ferramenta para o nosso relacionamento. Acho que você mostrou aqui, né? Assim como a gente viu em outras conversas, e eu acho que a gente vai ver sempre aqui, né, nesse bate-papo, o como a sociedade, nossos familiares, os profissionais de determinadas áreas não estão prontos para identificar a individualidade de cada um, né? Porque você falar da sua família que você quer seguir caminhos diferentes que eles tiveram, ou que eles acham que é correto, você está totalmente errada. Se você vai contra a medicina, entre aspas, né? Que hoje a maioria das mulheres elas fazem parto via cesárea, né? Que é um dos partos mais distantes do que você falou agora, que era o parto de antigamente, com parteira e todas as mulheres reunidas naquele momento para uma ajudar a outra. E nós não estamos prontos para isso. O que a gente pode fazer? Será eu imagino que agora você vai compartilhar isso com as pessoas e tentar mudar pelo menos as vidas das pessoas que estão ao seu redor para mostrar que nem tudo o que a nossa família diz é 100% correto, embora tenha boas intenções, né? E tem uma coisa que é um fato, e que eu me deparo com isso até hoje dentro de mim, que é: a gente tem medo da dor, mas um medo da dor, que a gente tem toda. A sociedade construída hoje, principalmente nas grandes cidades, oferecem tudo para a gente anestesiar esse medo. Não a dor, porque a gente sofre. Mas a gente tem tudo para anestesiar esse medo. A gente tem relacionamentos. Aí você pode instalar o Tinder e transar 20 vezes no mês, ou ter um relacionamento sério e estável, e tá bom, tá confortável, tá ótimo, ter um emprego, e aquela coisa que a gente já falou, né? Drogas são várias. É o açúcar, é o café, é a comida, comer no McDonald's todo fim de semana, o sexo no Tinder é uma droga, é tudo uma anestesia pro medo que a gente sente. Inclusive o medo da mulher de sentir dor. Onde já se viu uma sociedade instaurar medo na mulher fazer o que é natural para ela? A gente tem medo de ser mulher na nossa maior essência, de ser mulher no parto, de ser mulher na amamentação. Então, isso é só mais uma demonstração de como a gente está à mercê de como a gente foi criado nesse mundo capitalista. Parece clichê, mas é verdade. É assim que funciona. A gente está imerso em soluções fúteis. Está com problema? Está sentindo medo de alguma coisa? Temos aqui a solução. Compre rápido. Aqui. Pronto, essa é a solução. Você desvia daquele medo, não olha para aquilo, não trabalha aquilo em você e está à mercê da indústria farmacêutica, da indústria, enfim, mil e umas, né? Você comentou de uma coisa que você passou rápido por aquilo, mas eu fiquei pensando nisso desde a hora que você falou, e agora fez muito sentido. Você falou que você tinha medo de se sentir frágil, né? Só que você nem sabia o que era ser frágil. Você descobriu naquele momento que era ser frágil. E tem tudo a ver com o que você falou.
a gente vive tão anestesiado de, de evitar a dor, que a gente se torna, em vez de mais forte, a gente fica muito mais frágil à mínima dor. E a gente se frustra por coisas que são pequenas comparadas com o todo, mas não porque a gente não sabe lidar, é uma frustração, daquela frustração meio infantil, né, de não entender o que acontece, é porque a gente foi treinado a vida inteira para não entender. Então, quando acontece, a gente só não sabe o que está acontecendo. Tá, por que eu estou sentindo isso? Ah, isso aí é dor. Não, mas calma aí. No meu não, que a vida teria dor, mas tem bastante, sim. Assim, só para ilustrar um pouco mais, eu queria tentar fazer uma linha do tempo aqui, porque você falou muitas coisas, né? É uma história muito complexa, né? Com muitas reviravoltas. E assim, aí você citou palavras como câncer, segunda quimioterapia, gravidez, viagem para Santiago, viagem para Atacama. Tem alguma linha do tempo pra gente seguir aqui? 2015 eu estava no relacionamento, 2016 eu decidi mudar. Só pra ilustrar aqui qual que foi o seu timeline. Tá, então em 2015 eu fiz a primeira consagração com o meu parceiro na época e a gente foi para viagem para o Chile. Com um pouco de dinheiro, ok. Voltamos no final de 2015, começo de 2016. Entrei numa questão pessoal que eu nem vou começar a contar aqui, que também foi uma grande ilusão, né? E aí fui viajar de novo, já doente, em 2016, maio, junho de 2016. Voltei em agosto de 2016 e em dezembro eu comecei a quimioterapia. Em setembro eu descobri que eu estava grávida e eu esperei 3 meses para começar a quimioterapia. Então, em dezembro eu comecei a quimioterapia. Parei a quimioterapia em abril, minha filha nasceu em maio de 2017 e me mudei, saí de São Paulo em abril de 2019. E consagrei muitas vezes nesse meio do caminho aí. O que toda essa sua experiência de mudança trouxe para você, que você acha que é super importante de compartilhar com as outras pessoas e como você faz isso? Acho que para um pouco, né? Para um pouco aí na sua vida, principalmente para quem mora na grande cidade. Para um pouco. Para um pouco, respira fundo e olha para o que você está fazendo. Onde você gasta seu dinheiro, aonde você trabalha, por que você trabalha, que tipo de vida você sustenta, por que você sustenta esse tipo de vida, a quem você confia a sua saúde, a quem você confia seu emocional, seu físico. E aí, sente se isso faz sentido. E se permita sentir, tipo, se permita sentir se isso faz sentido. E se isso não fizer sentido, se deixe ir mais a fundo. Eu até recomendaria drogas aqui, sabe? Porque eu acho que drogas, deviam ser todas liberadas. Mentira, Todas. polícia. Mentira, é brincadeira. Mas como não são todas, eu recomendo que vocês usem as substâncias que estão aí, que são, inclusive, incríveis. Você não quer consagrar no xamanismo porque você acha que você vai passar uma peia monstra com o índio da floresta amazônica? Tem o Santo Daime, por exemplo, que é o branco que chegou ali na floresta, né? Que teve contato com a medicina e que criou uma intersecção entre o cristianismo e o xamanismo, né? Que é o Santo Daime, que eu diria que é uma doutrina, mas ele ainda tem esse vislumbre do autoconhecimento, porque tomar essa substância é não ter para onde fugir de você mesmo. Nossa, Então, excelente frase. não tem para onde correr. Essa e várias outras. Essa e várias outras. Tive experiências com cogumelos também, que foram incríveis para minha jornada de autoconhecimento, que é uma frase muito clichê também, mas fico aqui com a Sagrada Medicina Ayahuasca da Floresta, porque é isso. Ela é sagrada, ela não é usada há milhões de anos por motivo nenhum, né? E eu acredito sim que se ela é se ela é se ela medir as relações das plantas, de todas as plantas, e se a gente tem esse receptor, então tem uma mensagem pra gente, né? A gente tem uma mensagem para receber, né? Então, eu acho que é isso. Se permita sentir sua realidade. Se você não quiser usar drogas, tá tudo bem também. Tem gente que consegue efeitos ótimos com meditação, com um papo com os amigos, né? São várias as opções.
Com terapia, psicanálise. Com terapia, com certeza. É isso, a busca, ela não termina. Se a busca terminar é porque você ficou preguiçoso. Porque a busca não termina. Tipo assim, você sempre, como ser humano, você sempre tem aonde trabalhar, aonde contribuir, aonde. Sempre tem trabalho. Sim. Então, Então, Carol, você comentou com a gente várias mudanças na sua vida, né? Vários acontecimentos que acho que moldaram a nova Carol, que pelo que você comentou, ainda está em construção, e essa construção, ela é para a vida, né? Não é uma experiência e você se autoconheceu e agora você virou outra pessoa e versão final, né? Acho que é que nem um TCC, né? Versão final, V15. iluminada. Exatamente. E aí você comentou sobre experimentar, sobre dor, sobre como esse mundo tá errado pra você, né? E o que que você vai fazer agora em relação à sua filha? Porque você é uma professora, é uma mãe, é uma mentora, é tudo para sua filha, né? O que que vai ter de diferente na criação dela que não teve na sua? Nossa, a verdade. A verdade. Eu vou sempre falar a verdade para ela. A verdade do que eu tô sentindo num momento bom ou ruim. A verdade de qualquer coisa que ela perguntar. Qualquer coisa que ela perguntar, eu vou tentar ser o mais verdadeira com ela possível. Tipo, a última vez que a gente foi para São Paulo juntas, ela viu um morador de rua. E aí ela perguntou por que ele tava dormindo no chão. E aí eu falei, porque ele não tem casa, filha. E aí ela ficou olhando pra minha cara assim, tipo, por que ele não tem casa? Eu falei, só parando pra perguntar pra ele, você quer perguntar pra ele? Aí ela, não. E ficou pensando nisso um bom tempo, levou essa pergunta, sabe? Adiante. E eu sinto que é isso, é a verdade, sofrida e doída da realidade que a gente vive hoje. Ainda mais hoje, na situação em que nosso país está hoje. Então, acho que o que eu posso dar para ela que eu não tive e que me faltou essencialmente para eu me estruturar emocionalmente para a vida é a verdade. Você gostaria de perguntar, então, o que você tem feito hoje? Como é que tá a sua vida hoje? O que você faz da sua vida? Como está toda, né, depois de tudo isso? Como você usa, né, essa sua nova você, se a gente pode chamar assim, e como você contribui para os seus pares aí onde você mora agora? Bom, eu vou falar antes pandemia, tá? Porque quando começou a pandemia, a gente desfez de tudo, porque não tem como continuar. Mas eu tô na música, firme e forte. Outra coisa que a ayahuasca me mostrou e que eu pude trabalhar. Eu tô na música, então comecei a tocar dentro dos rituais, eu comecei a tocar fora dos rituais, e aí eu juntei a música e a educação infantil e comecei a tocar para crianças. Então a gente fez várias apresentações aí nesse fim do ano e no começo do ano que foram super legais, estava super fluindo com um trio, né, os Cravos e a Rosa, que são duas pessoas também que trabalham com música aqui, com arte. E aí estava super fluindo. Tinha o Quintal Caiçara, que era um espaço de educação infantil livre, que acabou vindo para minha casa. Então a gente tinha 12 crianças todos os dias aqui em casa, mas também, né, não há mais. E agora eu voltei a dar aula de inglês para sustentar a vida, né? O que eu gosto de fazer, eu gosto de dar aula de inglês. Eu é, não posso renegar essa facilidade que a vida me deu com os idiomas e com esse trabalho que não tem nenhum perrengue, né? A gente sabe que a gente ganha bem perante a situação de muita gente. Então, mas o que eu quero voltar a fazer é trabalhar com música, muito mesmo, assim. E eu espero que algum dia eu viva só de música. Quem sabe voltar para a educação infantil numa escola estruturada, uma escola livre, uma escola dos sonhos, no meio do mato com as crianças enfiando na lama, com o espaço Montessori. Quem Eu sabe, não né? vejo, eu não vejo você trabalhando nessa escola. Eu vejo você sendo parte ou tendo uma escola dela. Talvez sim, porque eu meto louco e faço as coisas, e foi uma das coisas que a viagem me ensinou, é que a gente nunca está desamparado. Essa falsa segurança do emprego, do trabalho, do dinheiro, é isso aqui, ó, de pequeno que é as relações humanas. Tipo, você pode estar na pindaíba que for, se você estiver fazendo o que você vai estar onde você estiver.
onde você estiver, você vai ter amparo, assim. É isso. Então, eu acho que talvez um dia, Walter. Eu conheci muitas pessoas aqui que querem a mesma coisa. Depois vocês pesquisem a escola AINE, que é uma escola livre, que tem várias metodologias dentro do sistema que eles utilizam, e é uma escola gratuita, que é um sonho, né? É uma escola onde as pessoas da periferia possam usufruir, onde as famílias da periferia têm um amparo. Porque aqui onde eu moro, área rural, de pescador, de caiçara, é difícil também de ver, sabe? Criança sendo abusada pequena, muita violência no bairro onde eu moro, assim, você escuta as crianças chorando e apanhando por motivos, né? Então, quem sabe isso também não seja. A gente tem muito que caminhar, tem muito trabalho a fazer, tem muito trabalho a fazer. É isso. É isso, né? Eu só tenho a agradecer pelo seu tempo, por compartilhar com a gente essa história maravilhosa. Antes de passar aqui a palavra para o Márcio, acho que para mim uma grande mensagem que fica, a gente já conversou disso algumas outras vezes, mas agora mais profundamente, o quão é bizarro, né? Você esbarrar em uma coisa que nem estava nos seus planos e de repente ter esbarrado com essa coisa sem querer fez com que simplesmente a sua vida virasse do avesso, assim. Né? Pode crer. É engraçado como uma coisa que, sabe, não passava, não é uma coisa que passava pela sua cabeça. Nosso primeiro convidado, ele sempre teve esse contato com animais, sempre teve essa vontade. Com você foi simplesmente, vou lá. Sabe? Foi! E aí esse eu vou lá, hoje, 5, 6 anos depois, fez com que você se encontrasse. Né? É muito engraçado como a vida segue tantos caminhos diferentes, né? Como diz o livro que inspirou o podcast, né, Márcio? Então, por favor, suas considerações finais. Bom, ótimo esse papo com você, Carol. Muito obrigado. É uma grande história, não tem nem o que falar, né? Acho que você sabe disso, eu sei disso, todo mundo que escuta vai saber disso também. Parabéns por essa mudança. Eu espero que você continue buscando o seu autoconhecimento e evoluindo, né? E continue passando para frente a nova Carol para as pessoas, né? Porque eu acho que você está numa realidade diferente da grande São Paulo que você estava inserido anteriormente. E como você acabou de falar, tem muito trabalho a ser feito, né? E eu acho que a Carol de agora está mais preparada para fazer tudo isso do que a Carol de antigamente. E aqui a gente tenta trazer sempre um trecho de alguma mensagem, algum livro, algum coach. E eu vou trazer agora, pra gente finalizar aqui esse episódio. Que eu acho que tem um pouco de a ver com o que você falou sobre a dor, né? A frase é: sinta a dor, conheça a dor, admire a dor, conviva com a dor, e assim você conhecerá a vida. Essa frase, ela é de origem japonesa, de um filósofo chamado Uzumaki Nagato. E é com essa que a gente termina nosso episódio. Ai, mano, me segura no rolê.